Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero convidar você para que você abra a sua Bíblia comigo, segundo Samuel, capítulo de número 17, versículos 27 a 29. Diz assim o texto: Tendo, pois, Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebai, Basilai, o Gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias, vasos de barro, trigo, cevada, farinha, grãos tostados, favas, lentilhas, mel, coalhada de ovelhas e queijos de vaca. Trouxeram Davi ao povo que com ele estava para comer, porque diziam: o povo está com fome, cansado e sedento no deserto. Olha que coisa interessante. Eu hoje desejo falar-lhes sobre as três fases na vida do obreiro: faminto, cansado e sedento. As três fases na vida do cristão: faminto, cansado e sedento. Esse texto é realmente pouco explorado, mas carrega uma riqueza pastoral enorme. O contexto deste versículo é dramático. O rei Davi estava fugindo da rebelião do seu próprio filho Absalão. Ele e seus homens atravessaram o Jordão e chegaram ao deserto de Maanaim. Ali estavam abatidos, pressionados e fragilizados, quebrados, triturados, fracos. Foi nesse momento que Deus levantou três homens sob Maqui, Barzilai, que trouxeram provisão para Davi e seu exército. A razão dessa ajuda aparece na frase final do versículo: o povo estava faminto, cansado e sedento no deserto. Essa descrição não é apenas física. Ela revela três estados espirituais que muitas vezes aparecem na caminhada do cristão, do servo de Deus, do obreiro, do pastor. O deserto é o lugar onde o ministério é provado e purificado. Crisóstomo dizia que Deus permite o deserto para mostrar se servimos pela mesa ou pela missão. Então, nesse texto, vemos três fases silenciosas que visitam a vida de quem serve a Deus, de quem vive para Deus, de quem tem intimidade com Deus. E permita-me falar-lhe sobre essas três fases. A fase do cristão faminto, do obreiro faminto. O texto diz: o povo estava faminto, lá no versículo de número 29. Nem sempre a fome do obreiro é material, porque a fome aqui fala de necessidade profunda. Muitas vezes é fome emocional, espiritual e ministerial. Sentidos espirituais dessa fome, deixa eu te dar três. Fome de resultados no ministério. O obreiro trabalha, prega, aconselha, ora, e às vezes parece que os frutos demoram. Fome de reconhecimento e compreensão. Muitos líderes servem fielmente, mas poucos entendem o peso que carregam. Terceiro, fome de Deus em meio ao trabalho para Deus. Existe um perigo: servir tanto que esquecemos de nos alimentar da presença de Deus. A alma que serve sem voltar à fonte logo se torna uma alma faminta. Dizia Agostinho que a fonte espiritual é um convite divino para voltar à intimidade com Deus. Todo obreiro fiel passa por esta fase, quando ele continua dando pão aos outros enquanto sente fome por dentro. Você já passou por isso ou não? Segundo, existe a fase do cristão, do obreiro cansado. O texto diz: o povo está cansado. O cansaço é inevitável no ministério, ninguém escapa. No hebraico, a ideia dessa palavra envolve esgotamento após uma longa jornada. Não é preguiça, é desgaste. Três tipos de cansaço ministerial. Existe o cansaço espiritual, quando a guerra espiritual é intensa. Já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Quando a guerra espiritual é intensa, há um cansaço. Segundo, o cansaço emocional. Cuidar de pessoas feridas acaba ferindo também o líder, o pastor, quem aconselha, quem cuida. E existe o cansaço invisível, há dores no ministério que o púlpito não revela, que o púlpito não mostra. O púlpito mostra o glamour, mas não mostra o cansaço invisível.
Gregório Magno, no seu livro Regra Pastoral, ele diz que o pastor carrega nos ombros o peso das almas e muitas vezes chora sozinho aquilo que consola publicamente. Existe algo profundo aqui. Quem cura muitas vezes sangra em silêncio. Há momentos que o obreiro continua pregando, aconselhando e orando, mesmo estando profundamente cansado por dentro. Você já passou por isso? Você que prega? Alô? Tem alguém do outro lado me ouvindo? Me diga alguma coisa. E a terceira fase é a fase do obreiro sedento. Sedento no deserto. A sede é mais profunda que a fome. Você sabia disso ou não? Porque a fome enfraquece, mas a sede pode matar. Espiritualmente, a sede fala de uma necessidade urgente da presença de Deus. 3 sedes espirituais do obreiro: sede de renovação espiritual, o coração precisa voltar a sentir o frescor da graça, o frescor da fé. Sede de consolo divino, nem sempre há alguém para consolar o líder. Ele consola, mas muitas vezes ele não é consolado. Ele ajuda, mas muitas vezes não é ajudado. Ele se entrega, mas muitas vezes ninguém se entrega por ele. Ele chega junto, mas muitas vezes ninguém chega junto com ele. E a sede da presença de Deus, o ministério não pode substituir a comunhão. A alma que trabalha para Deus, sem beber de Deus, torna-se um deserto dentro de si. Foi Basílio de Cesareia que falou essa raridade. Que frase forte! O obreiro pode estar pregando rios, mas sentindo sede por dentro. Existe uma revelação aqui tremenda escondida nesse texto. Algo raríssimo aparece nesse versículo. Quando Deus viu Davi e seus homens famintos, cansados e sedentos, ele levantou pessoas para trazer provisão. Isso mostra uma verdade pastoral violentíssima. Deus nunca deixa um obreiro fiel morrer no deserto. Ele sempre vai levantar algum Basilai, algum Maqui e algum Sobe na caminhada, pessoas que chegam com pão na hora certa, com provisão na hora certa. Todo obreiro verdadeiro passará por essas três fases. A fase da fome, quando faltam recursos e respostas, a fase do cansaço, quando o peso do ministério se torna grande, e a fase da sede, quando a alma precisa desesperadamente de Deus. Mas o deserto não é o fim da história. O mesmo Deus que permite o deserto também envia provisão no deserto. João Crisóstomo disse: o Senhor permite que seus servos sintam o deserto para que aprendam que o pão verdadeiro vem do céu. Mas que coisa maravilhosa! Se você não está passando, você vai passar. Mas não esqueça, a provisão é certa. Em sequência destes textos, amanhã, hoje à tarde, estarei falando sobre os 3 amigos secretos que Deus levantou no deserto para ajudar Davi e o seu povo. Olha que coisa magnífica, que coisa linda. E depois estarei falando sobre os 7 alimentos espirituais que sustentaram Davi no deserto com o povo. Baruque Axé. Deus te abençoe.